Razão e emoção! O projeto Razão e Emoção envolveu artes e matemática e se baseou no estudo das obras do artista Pietro Mondrian. Essas obras têm características muito específicas, um misto de razão e emoção que ganham vida através das cores primárias, retângulos e quadrados. Aprendemos que existe uma relação entre matemática e o belo, representada pela proporção áurea, e esta relação foi utilizada para esboçar a estrutura inicial das telas criadas individualmente por nós, alunos, para fazer uma releitura da obra composição em vermelho, amarelo e azul do artista. Num segundo momento, foram elaboradas telas maiores em MDF. Este trabalho tinha o intuito de trazer ideias de telas individuais para compor uma obra coletiva, inspirada também em Mondrian, e dessa forma valorizar o trabalho em grupo, em que cada um deveria respeitar as opiniões e sugestões dos demais. Conversamos, arquitetamos, mudamos, criamos, medimos, erramos e consertamos. Mas no final deu tudo certo e o trabalho ficou muito bom. Inspirados nas obras de Mondrian, realizamos um projeto para ladrilhar o piso de um espaço da escola. A ideia era aproveitar peças de cerâmica que já tínhamos disponíveis, porém elas tinham tamanhos e cores diferentes. Então, a proposta foi criar uma composição com essas peças, fundamentada nos conceitos do artista que levasse em conta a harmonia e a estética, e também que revestisse a área em questão. Muitas medições, cálculos e discussões depois e o projeto estava pronto. Então fomos para o pátio da escola simular a colocação dele em prática. Dessa forma foi possível identificar erros e corrigir falhas. Para realizarmos a visita ao lar, nos preparamos com atividades que trabalhamos a questão de se colocar no lugar do outro, no caso do idoso. Nos orientamos na poética de Mondrian. Preparamos uma tela para pintar com os moradores do lar, mesmo sabendo de suas limitações. Mas qual a idade que resiste a fazer arte? O mais incrível foi ver a troca de sabedoria entre as duas gerações, as conversas, a pintura e o algo em comum, a arte. Oh, yes! Tô meio torto, mas não tô morto. A visita ao lar foi uma ação muito importante para nós, porque é com esse tipo de ação que a gente aprende a dar valor aos idosos, que podem nos ensinar muitas coisas que nenhuma escola é capaz de passar para nós. Só vivenciando a realidade para conseguir compreender. Os idosos não sabemos o verdadeiro significado da palavra gratidão, pois foram eles que permitiram que hoje pudéssemos ter essa vida que temos. Semana nós pintamos um quadro, depois nós juntamos os quadros para todo mundo pintar só um quadro, né? Depois de pintar os quadros, nós fomos na casa de idosos, levar os quadros e um quadro ficou lá para eles pintarem. A experiência de participar do projeto Razão e Emoção foi muito importante para o meu aprendizado, pois aprendi a valorizar a arte com as fases da vida, relacionando as duas. E identifiquei como as cores primárias e as formas retanguladas e quadriculadas interferem na vontade dos idosos pintar. Bom, quando eu cheguei na escola, o projeto já peguei ele bem no fim. Quando eu tive minha primeira aula de artes, eu me deparei com os quadros, daí eu comecei a pensar, né? Quando eu cheguei na aula, daí eu pensei, que esses quadros, né? Aí daí comecei a olhar as obras com mais atenção e fui me deparando que cada quadro que eles fizeram tinha uma emoção. Como gestor de escola, é muito importante a gente ver o trabalho conjunto dos professores e um dos pilares do nosso PPP,
político-pedagógico, né, é justamente o trabalho por projetos e conseguir reunir duas áreas tão aparentemente diversas como artes e matemática, né, faz com que o trabalho com os alunos seja muito mais valorizado e que eles consigam realmente abraçar e entender a matemática, a arte e essas duas disciplinas fazerem parte desse projeto. A escola, como direção, equipe diretiva, a gente tem dado sempre todo o apoio que é possível e necessário para que os professores consigam efetivar o trabalho deles em sala de aula com os alunos. Bem, esse projeto da razão e da emoção surgiu quando eu e a professora Valéria resolvemos planejar juntas. Nós fizemos um projeto onde não só estudamos a geometria, o cálculo de área, que foi o foco principal do estudo, mas a gente procurou fazer um trabalho que aplicasse no cálculo da geometria, no cálculo da área, os conceitos de estética, para valorizar ainda mais o projeto, não só fazer um projeto técnico que se preocupasse com medidas e números exatos, mas que ele envolvesse algo mais, e isso estava então nas concepções de Mondrian, da estética, da harmonia, do essencial. E no segundo grupo, no segundo momento, depois que eles criaram as telas individuais e passaram a criar as telas em MDF, eles tiveram que trabalhar o outro lado, que é o lado da cidadania, do coleguismo. De trabalhar em conjunto, de respeitar a opinião do outro, de valorizar o que o colega diz, de saber ouvir, de escutar, de argumentar, para fazer as suas ideias valer também e assim trabalhar em conjunto de uma forma que todos possam participar igualmente. Realmente esse trabalho foi riquíssimo, porque deu a eles a oportunidade de se apropriarem cada vez mais e percebendo o quanto eles eram capazes de fazer. E aí chegou uma nova questão: como terminar esse projeto, como concluir? Faltava algo, e esse algo a gente buscou novamente juntas, pensando. É isso, as ideias do Mondrian, aquelas que falam em trabalhar o que é essencial da vida, que está relacionado às linhas verticais, horizontais, às cores puras, né? A gente conseguiu fazer uma leitura de que o essencial na vida tem a ver também com cada fase de vida. E aí o projeto então se reinventou e deu sequência com uma nova etapa. Como fazer para a gente relacionar o trabalho com o lar de idosos. E aí a gente buscou de novo os conceitos do artista, relacionar a essa fase da vida que não exige muita coisa além do essencial para que as pessoas vivam bem. E aí propusemos então a visita aos alunos. Preparamos eles em casa, aqui na escola, com técnicas de como são as fases do idoso, né? Preparamos uma fala dos colegas que falaram das suas experiências, propusemos reflexões de como eles viam a terceira idade e como eles se percebem quando um dia poderiam vir a envelhecer. E nos organizamos e antes mesmo do findar das senhoras que diziam: vem nos visitar mais vezes. E para nossa surpresa, nós mal estávamos dentro do ônibus e os alunos nos perguntaram: profs, quando nós vamos voltar? Quando nós vamos voltar para o lar? O Mondrian deve ter ficado feliz porque, de certa forma, a gente rebuscou um pouco em 2016 o que ele já acreditava em 1940 e poucos lá atrás, né? Então os valores, o que é verdadeiro não passa. Isso ele nos conta através das obras de arte dele. E esse verdadeiro, a gente acredita que a gente conseguiu também passar para os alunos, além de todo o conhecimento da matemática e da arte. Então, é muito prazeroso trabalhar arte e matemática, podem acreditar. Com certeza, a gente trabalha e estuda muito, mas vale a pena.